Desde o seu incrível lançamento em 5 de maio de 2018 até os dias atuais, quando atingiu seu desligamento final, a InSight tem sido uma missão incrível. Sondou abaixo da superfície de Marte e ouviu o lento batimento cardíaco do planeta. Enfrentou adversidades desde o primeiro dia e Marte lutou com um ataque interminável para desgastá-la e pegá-la desprevenida. Mas, em última análise, suas contribuições para nossa compreensão planetária são irrefutáveis. Eu sou o Carlos Moraes e você está assistindo ao Teorizando. Sinta-se à vontade e vamos descobrir como a missão InSight fez o que fez e exatamente o que aprendeu. Nas primeiras horas da manhã do dia 5 de maio de 2018, na base da Força Aérea de Vandenberg, Complexo de Lançamento Espacial 3E, na Califórnia, os cientistas da NASA aguardavam ansiosos em frente aos seus computadores. Do lado de fora, na escuridão, estava um foguete Atlas V, um gigante de 2 estágios com quase 60 metros de altura, capaz de lançar quase 9 toneladas em órbita geoestacionária. Foguetes como este já havia sido lançado dezenas de vezes, mas era impossível não sentir um certo nervosismo a cada nova tentativa. Mesmo nessa fase, sempre há uma chance de algo dar errado. O Atlas V estava preparado para carregar a InSight, uma missão com um módulo de pouso, encarregado de descobrir a estrutura interna de Marte. Não foi o primeiro módulo de pouso a tentar isso, mas se esperava ser o primeiro a ter sucesso. A NASA havia enviado 2 missões anteriores a Marte, com os sismômetros Viking 1 e Viking 2. No entanto, o sismômetro da Viking 1 apresentou defeito no pouso e não pôde ser acionado. Embora o sismômetro da Viking 2 conseguisse obter leituras, não havia como dizer se o que registrava era uma vibração sísmica ou apenas o vento. Esse nível de incerteza tornou suas leituras menos confiáveis. Com a InSight, a NASA tentaria sanar essa potencial fonte de erro. A missão consiste em um módulo de pouso de 1 metro de altura e 6 metros de comprimento, com 2 grandes painéis solares. Carregava um sismômetro com para-brisas e um braço robótico capaz de comissionar o sensível instrumento na superfície plana do planeta vermelho. Com isso, tinha o objetivo de detectar vibrações de tremores de terra marcianos, sendo possível para os cientistas compreender a estrutura interna de Marte, com um grau de certeza nunca visto antes. Esses equipamentos carregavam consigo a topeira, uma ferramenta de martelamento destinada a escavar profundamente o solo marciano e fazer leituras de temperatura. Quanto melhor entendermos a estrutura de Marte, mais podemos compreender sobre a sua formação, e também aprender mais sobre a formação de outros planetas rochosos do nosso sistema solar, como a Terra. E assim, por volta das 4 horas da manhã, a missão InSight foi lançada para Marte, causando força G esmagadora. O primeiro estágio do foguete queimou 253 segundos antes de consumir todo o seu combustível e, por fim, ser descartado. Em seguida, o segundo estágio, chamado de Centaur, entrou em ação. Queimou por mais 14 minutos, tempo suficiente para atingir a velocidade de escape. A InSight foi construída para resistir ao estresse de lançamento. Esta primeira etapa foi um sucesso, mas agora chegaria a hora da longa viagem pelo espaço. Levaria mais 6 meses e meio para percorrer os 484 milhões de quilômetros. Esses meses seriam calmos e frios. A InSight entrou na atmosfera de Marte em uma altitude de 125 km, a quase 20 mil km por hora. Esta entrada gerou muito calor, cerca de 1500 graus Celsius. O estágio final da InSight foi equipado com escudos de calor, capazes de absorver essa devastadora temperatura. E uma vez que o módulo de pouso desacelerou o suficiente, os escudos térmicos se soltaram e um paraquedas supersônico foi acionado, diminuindo ainda mais a velocidade da InSight. E sim, Marte tem uma atmosfera. Embora seja muito fina em comparação com os padrões da Terra, este paraquedas fez uma grande diferença. Então as pernas da InSight se posicionaram prontas para o pouso. Assim que o paraquedas desacelerou o suficiente, também foi descartado, restando apenas o módulo de pouso. Em seguida, usou seus foguetes a bordo para cuidadosamente tocar a superfície. Todo esse processo ocorreu ao longo de cerca de 7 minutos. A missão InSight pousou com sucesso em 26 de novembro de 2018. Apesar do impacto com a superfície, os foguetes levantaram muita poeira, e o que não seria bom para os seus painéis solares. Então a InSight esperou 16 minutos para a poeira baixar, antes de implantar o seu conjunto de painéis solares.
Esses painéis poderiam gerar cerca de 300 a 60 watts de energia. No entanto, a poeira da atmosfera de Marte afetaria a geração de energia, o que faria variar dia a dia. Este terreno plano, empoeirado e coberto de rochas seria seu lar, por pelo menos os próximos 2 anos. Sua missão seria sentar, ouvir e aprender, e tinha muito trabalho a fazer. A missão InSight em Marte havia começado. A primeira tarefa da InSight foi enviar sinais para a Terra confirmando seu pouso seguro. Como mencionado anteriormente, muita poeira foi levantada pelo pouso, já que a InSight usou retrofoguetes para retardar a sua queda. A InSight rapidamente começou a coletar dados do seu primeiro registro. Foi o vento marciano com as vibrações detectadas pelo sismômetro, e também poderia detectar mudanças na pressão do ar. Aqui está a pressão do ar mudando à medida que o vento soprava no módulo de pouso. Este áudio foi acelerado por um fator de 100 para estar dentro do alcance da audição humana. A InSight foi capaz de capturar imagens de nuvens de gelo de água. Embora Marte seja atualmente um terreno seco e inóspito, ainda há uma pequena quantidade de vapor de água na atmosfera. Uma das principais missões em Marte era registrar a atividade sísmica, mas o SAIS, seu instrumento sismômetro, ainda estava preso ao corpo do módulo. Precisaria usar seu braço robótico para levantar o SAIS e colocá-lo diretamente sobre o solo marciano, um terreno plano e sem rochas no caminho, fornecendo um meio para o SAIS coletar seus dados de forma ininterrupta. Uma vez que o local perfeito foi escolhido, o sinal verde foi dado e a InSight usou cuidadosamente seu braço robótico para colocar o sismômetro na superfície do planeta. A partir daí começou a detectar vibrações mais fracas de Marte, então chegou a hora de cavar, e foi aqui que as coisas começaram a dar errado. A toupeira foi projetada para cavar até 5 metros no solo marciano, fazendo leituras de temperatura a cada 10 centímetros. Tudo isso havia sido testado em condições recriadas na Terra, para ser o mais semelhante possível à superfície empoeirada de Marte. Infelizmente não foi o que aconteceu no planeta vermelho. A toupeira cavou apenas 30 centímetros no solo seco de Marte, antes de ficar presa. Os cientistas se perguntavam, será que bateu em uma rocha muito dura ou o solo simplesmente não forneceu atrito suficiente? Equipes terrestres tentaram replicar o problema e procuraram uma maneira segura de pegar a carcaça ao redor da toupeira e talvez usar o braço robótico para endireitar o seu curso. Eles tiveram de ter cuidado para não danificar, pois o braço robótico não havia sido projetado para tal tarefa. Enquanto isso, porém, nem tudo estava perdido. A InSight detectou seu primeiro tremor de terra marciano, e esse foi o som que capturou. As vibrações foram aceleradas por um fator de 60, pois a frequência não seria audível ao ouvido humano. Detectar a atividade sísmica não é tudo o que a InSight podia fazer. Estava agindo como uma estação meteorológica em Marte. Mesmo no Equador, Marte é um planeta relativamente frio, com 25 graus Celsius negativo, em seu ponto mais quente em dado momento chegando até 100 graus Celsius. Se não fosse pelos aquecedores a bordo, alimentados pelos painéis solares, a InSight correria o risco de ser danificada. Com as primeiras leituras feitas e mesmo com obstáculos encontrados, avancemos agora no tempo. Meses se passaram e a InSight agora se aproximava da sua marca do primeiro ano em Marte. Ao capturar fotos do solo ao redor da toupeira, eles viram que o solo neste local era diferente do que esperavam. Embora a superfície que se vê aqui certamente parece solta e empoeirada, ideal para escavação com um martelo. Apenas alguns centímetros abaixo parecia haver uma camada de solo cimentado, conhecido como Dory Crust.
e, portanto, não fornecia o atrito necessário para cavar mais fundo. Então o primeiro plano era colocar o braço próximo à toupeira de escavação, prendendo ela no lugar. Talvez isso fornecesse o atrito necessário para continuar. Infelizmente o plano se provou insuficiente. A toupeira se debateu na poeira e sem progresso. Em 14 de janeiro de 2021, a equipe desistiu completamente da toupeira. Felizmente, os outros equipamentos científicos da InSight funcionavam, com muito mais eficiência, e detectou mais de 500 eventos sísmicos diferentes. Marte não possui placas tectônicas como a Terra, mas possui regiões vulcânicas que produzem tremores de tempos em tempos. Mas nenhum é mais poderoso do que a magnitude de 3,7. Em fevereiro, Marte estava entrando em seu período do inverno, bem como no afélio, a época do ano em que Marte está mais distante do Sol e dessa preciosa fonte de energia. Só havia uma escolha. Eles tiveram que colocar a InSight para hibernar. A primavera chegou e a InSight despertou de sua hibernação, mas à medida que fornecia energia para o seu sistema científico, ainda se sentia fraca. A poeira em seus painéis solares estava ficando mais espessa. Em maio de 2022, o chão tremeu. Os dados chegaram ao sensor da InSight, que detectou um terremoto na escala de 5. A falta de placas tectônicas em Marte torna este um verdadeiro tremor gigante para o planeta. E em dezembro de 2022, a NASA declarou encerrada a missão InSight. Estas são as imagens finais publicadas em 19 de dezembro de 2022. Graças aos dados da InSight, agora sabemos que Marte realmente tem uma crosta e um manto e um núcleo. Embora agora conheçamos as dimensões aproximadas da estrutura interna de Marte, ainda assim, esses são os tipos de perguntas e descobertas que impulsionam esforços científicos. À medida que a InSight se desliga, fecha os olhos diante das paisagens empoeiradas do planeta vermelho. Então é isso, o legado da missão InSight. Meu muito obrigado por assistir.